Ó, bora falar um pouco de história? Vamos falar hoje um pouco então da crise de 1929, ou a crise do capitalismo, a pior crise que até então os nossos livros de história têm registro, né? A pior crise econômica que nós já vivemos, né? No mundo moderno. Então a crise de 1929 ela ocorre graças à economia, devido, né, o reflexo da economia americana, principalmente como uma das consequências diretas e tem uma ligação direta com a Primeira Guerra Mundial. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa sai completamente destruída. Lembrem que a Europa até então era o grande centro do mundo econômico. Né, as grandes economias, as diretrizes econômicas que ditavam as regras do mundo econômico estavam concentradas então dentro do continente europeu. Então, com a Primeira Guerra Mundial, esses países saem completamente destruídos e abalados. Suas indústrias destruídas, seus campos destruídos. Então a Europa sai extremamente enfraquecido da Primeira Guerra Mundial. Em compensação, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como uma das grandes potências vencedoras, com uma larga vantagem porque o seu território não foi atingido de nenhuma forma, então sai com a sua capacidade produtiva intacta e com a capacidade de revender essa reconstrução que a Europa precisava. E além disso, os Estados Unidos saindo como uma grande força econômica, ele sai também como grande credor do mundo. Então os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para a galera reconstruir, né, a Europa, reestruturar as suas bases e as suas estruturas econômicas a partir daí. Então, a partir da década de 20, ou isso representa para a economia americana um crescimento econômico absurdamente grande. A economia americana vai viver um momento de prosperidade durante o início da década de 20, aí até o final da década de 20, de uma grandeza nunca vista até então nos índices econômicos do mundo a partir daí. E aí, nesse momento, eles consolidam aquilo que vai ficar marcado e conhecido como o American Way of Life, o padrão americano de viver baseado principalmente na característica do consumismo, porque é algo que a sociedade estadunidense, a mídia estadunidense vai incentivar muitos americanos, aproveitando este momento de prosperidade, muitos empregos, indústria crescendo, economia bombando. Então eles incentivavam muito esse consumismo, esse estilo de vida americano, esse padrão de vida americano, de consumo, de aproveitar a vida. E isso é uma das grandes marcas desse momento. Então, logo após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sai da guerra então como essa grande potência, né? Não se envolve literalmente em um conflito interno dentro do seu território, isso favorece que a sua indústria saia intacta, então sai com um grande potencial econômico a partir daí. Levando em consideração, né, que essa economia está produzindo a todo vapor produtos, né, tanto para os Estados Unidos, isso incentiva o comércio, o consumismo interno das pessoas, porque tem bons empregos, bons salários, então, né, trabalham, ganham bem, e também a Europa comprando todos esses produtos, porque lembrem que a economia e a indústria europeia está completamente destruída, então o grande vendedor e fornecedor dos produtos do mundo nesse momento era os Estados Unidos, tanto para produtos industrializados quanto produtos para agricultura, produtos de agricultura. Então eram os Estados Unidos que fornecia para a Europa. Então nesses primeiros anos da década de 20, a economia americana está a todo vapor, produzindo muito, né, e tudo mais. Eles aproveitaram muito esse momento. Lembrem também que no início da década de 20, os Estados Unidos, graças ao Henry Ford, as indústrias Ford, o Ford lança aquilo que vai ficar marcado como um dos grandes sistemas produtivos do mundo, que é o Fordismo. Ele inova a forma de produzir e ele consegue produzir agora produtos em larga escala, o que faz com que esses produtos também percam, né, ou diminuam muito o seu valor para consumo, que favorece que as pessoas consigam consumir esses produtos. Por exemplo, o automóvel é um produto que se populariza nesse momento, mas eles passam a produzir em uma escala gigantesca. Tá? Eles passam a produzir em largas quantidades, o que vai fazer com que eles produzam muito mais em proporções, em tamanho de quantidade que as pessoas às vezes tinham condições de consumir. E até algo que vai ser muito significativo, muito importante nesse momento, a quantidade produzida ou o valor dos salários, eles não acompanham o valor literalmente dos produtos. Então, você tem muito emprego, muito crescimento econômico, mas
o mercado interno americano, os trabalhadores não ganhavam lá tão bem assim para viver nesse mundo do consumo intensamente. O que vai fazer com que gradativamente ao longo dessa década de 20 vá acontecendo um fenômeno que a produção é maior do que a capacidade de consumo dos produtos. Então isso vai acontecendo aquilo que é a grande característica da crise de 29, que é a crise de superprodução. Eles vão chegar um momento em que eles produzem muito mais do que tem capacidade para comprar. Então isso se deve a alguns elementos. Então no início da década de 20, essa loucura, produzindo a todo vapor, a Europa comprando, só que durante a década de 20 o que começa a acontecer? A Europa passa a se reorganizar, se reestruturar, refazer suas fábricas, seus campos, e quanto mais ela ia organizando, ia se reestruturando economicamente, menor eram as compras que ela tinha dos Estados Unidos. Ela vai diminuindo essa compra dos Estados Unidos. E os Estados Unidos continuam nesse calor do momento, empolgados com a produção, com o crescimento, e continuam produzindo na mesma quantidade. E eles não se dão conta, ou principalmente os presidentes americanos nesse momento da década de 20 e nesse momento que acontece a crise de 29, orientados pelo liberalismo econômico, daquela ideia de que o próprio mercado vai criar suas regras e vai dar conta do funcionamento, eles não intervêm na economia. Então eles não levam em consideração que gradativamente, a partir de 1927, 28, as importações para a Europa estão diminuindo e a produção industrial americana continua em larga escala a partir daí, né? E aí vem a importância de entender que os salários dos trabalhadores americanos, eles não acompanhavam o ritmo de consumo. Então eles não ganhavam lá tão bem assim para continuar consumindo ou ser o suficiente para que eles consumam todos os produtos internamente. E aí esse ritmo crescendo vai começar gradativamente sobrar e faltar cliente literalmente para que comprassem esses produtos, né? E uma coisa que vai ajudar a constatação da crise nesse momento é a Bolsa de Valores. Então, aproveitando essa prosperidade econômica, a Bolsa de Valores vai ganhar um grande up nesse momento. Então, cada vez mais as pessoas, em vez de consumir produtos, estavam comprando ações, porque as ações cresciam muito, se valorizavam muito, então era uma forma muito fácil nesse momento, por causa da prosperidade econômica, de ganhar dinheiro. Então a bolsa estava crescendo também como uma forma de termômetro da economia. Uma economia próspera vai fazer com que a sua bolsa de valores, então, tenha um crescimento relativo a esse crescimento econômico. Então as pessoas passam a investir pesado na bolsa, comprar cada vez mais papéis, comprar mais papéis e não consomem os produtos físicos, literalmente. Então isso vai acabar fazendo com que o consumo dos produtos também diminua um pouco, né? Então, os primeiros a começar a sentir a crise são justamente os trabalhadores, porque quando as indústrias chegam num ponto em que essa produção ela começa a gerar um grande excedente, eles não têm mais motivo ou não têm justificativa para continuar produzindo. Então as fábricas cheias, os estoques cheios, eles param a produção. Parando a produção, eles vão demitir os funcionários. Então, a partir daí, próximos aos anos 27, 28, a crise já começa a ser sentida. Aonde? Nos índices de desemprego. Então, o índice de desemprego, a pobreza começa a aumentar, né? A concentração de renda contribuiu muito para o agravamento da situação, já que, se a gente pegar os dados dos Estados Unidos, em 1920, 10% da população americana, estadunidense, concentrava cerca de 90% da renda nacional. Então isso também ajudava a fazer com que esses produtos não circulassem, não eram consumidos de uma forma geral. E aí os trabalhadores são os primeiros, inclusive, a alertar que a crise estava para acontecer ou estava para estourar. Então, greves, os sindicatos passam a se mobilizar e cobrar o governo por uma atuação frente aos índices de desemprego que vinham crescendo muito, os índices de pobreza que vinham crescendo muito, e aí, seguindo a cartilha de uma forma geral do neoliberalismo, o governo americano, então, em vez de dar atenção e prestar atenção ao porquê que o desemprego estava crescendo, ele reprime os movimentos grevistas, manda prender os líderes sindicais, usa a violência para
que as greves não aconteçam nos Estados Unidos e vai acreditando ou continua acreditando que essa economia em algum momento iria se recuperar, que era só uma crise passageira, né, e que isso iria, né, se acalmar com o passar do tempo, com a própria organização da economia. A partir de 1928, 29, um outro ramo da atividade econômica americana começa a apresentar índices preocupantes, a agricultura. Porque durante a década de 20 acontece também um fenômeno de mecanização da produção. Então cada vez começam a aparecer novas tecnologias na produção agrícola. Então, essas tecnologias fazem com que isso substitua o ser humano no sentido de mão de obra, então passa a gerar mais um excedente de desemprego e também façam com que eles consigam produzir em larga escala. Então, essas máquinas favorecem uma produção com uma qualidade, uma eficiência maior. Então, o que começa a acontecer nesse momento? Eles começam a produzir uma quantidade muito grande de produto agrícola e isso vai fazer com que lei da oferta e da procura. Muito produto no mercado, o preço acabe caindo lá embaixo. E esse preço lá embaixo fazia com que os produtores agrícolas, mesmo colhendo seus produtos, às vezes não conseguiam vender a preços, nem que conseguiam quitar e pagar suas dívidas com os bancos e com as financiadoras, aonde eles compraram esses equipamentos ou as próprias fazendas. Então o que começa a acontecer em 1929? Eles têm que entregar suas fazendas e abandonar o campo e ir para a cidade e aí somar ainda mais essa mão de obra, essa massa de mão de obra desocupada nas cidades americanas, né? E isso vai agravando a situação e se apresentando como a crise. E aí o auge da crise de 1929 é literalmente a quebra da bolsa quando se constata essa crise, não que ela tenha acontecido de repente. Então, movendo-se pelo liberalismo econômico, os presidentes americanos acreditavam que a economia iria se recuperar em algum momento e não decidem não intervir em algo ou promover alguma transformação ou alguma intervenção que pudesse evitar ou amenizar essa situação. E aí no dia 24 de outubro de 1929, uma grande quantidade de ações são colocadas à venda. Lembrando que a partir do momento em que começam a aparecer os grandes índices de desemprego, a pobreza, as pessoas começam a perder e essa crise começa a aparecer, os bancos que não tinham dinheiro, já que eles emprestaram dinheiro e esse dinheiro não retorna para os bancos, para ter dinheiro para continuar suas atividades, os bancos e as grandes empresas começam a emitir uma série de papéis de ações e começam a colocar no mercado para vender. Isso vai gerar uma enorme especulação financeira, né? Uma quantidade, esse valor vai subir muito e na verdade o valor real dessas ações eram praticamente nada porque essas indústrias estavam já quase que em falência ou paradas. Então no dia 24 de outubro uma grande quantidade de ações é posta à venda e aí essas ações não encontram compradores e aí começa a circular a notícia de que a bolsa poderia quebrar. Resultado, né, 2 dias depois a bolsa acaba entrando em choque e acaba se constatando a crise. Então, empresas que valiam milhões de dólares, a partir do dia 24 passam a valer nada. Pessoas que tinham todas as suas reservas, todas as suas fortunas aplicadas em ações na bolsa, perdem tudo do dia para a noite. E aí, o dia 29 de outubro de 1929 constata-se então como a Quinta-feira Negra e o dia da quebra literal da bolsa, aonde se constata ou se reconhece realmente a crise real da economia americana. Né? E aí a importância da economia americana vai fazer com que essa crise acabe atingindo em uma proporção gigantesca o mundo inteiro. Já que logo depois da crise, né, os Estados Unidos vão anunciar essa profunda depressão e vão retirar todos os seus investimentos e aplicações no exterior, vão parar de investir, emprestar dinheiro lá fora para outros países e ainda vão suspender todas as importações para reorganizar a casa. Então isso vai acabar expandindo a crise, vai afetar todas as economias que de alguma forma dependiam já da economia americana. Então aqueles que tinham os Estados Unidos como principal cliente ou como principal fornecedor de produtos, a partir de agora vão acabar ficando dependentes dessa economia e vão sofrer
as consequências diretas do impacto desta crise econômica. E aí, num próximo momento, vamos falar um pouco melhor sobre as consequências e a recuperação desta crise em 29. Fechado?